E aí galera, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Nesse vídeo eu vou estar contando para vocês como que foi a experiência de ter participado do maior hackathon aqui do Brasil. Hackathon esse feito pela Adapta e com prêmios em dinheiros avaliado em R$ 1 milhão. É isso aí mesmo, por isso que ele é o maior hackathon aqui do Brasil. Bom galera, e falando para vocês até desde a parte da inscrição mesmo, eu fiz a inscrição no dia 23 de maio de 2025 e tive a resposta no dia 27 de julho, que foi onde eles até tinham colocado no site que ia ser divulgado. Eu fiquei muito feliz quando chegou o e-mail pra mim falando que de fato eu tinha passado. Inclusive chegou a mesma resposta também no WhatsApp, a confirmação. Cara, eu fiquei, tipo assim, sem acreditar, porque, tipo assim, querendo ou não, a gente se inscreve ali, né, sem intuito, achando que, pô, vou preencher aqui, vamos ver no que dá. E, pô, querendo ou não, também a nível Brasil, com um prêmio avaliado em R$ 1 milhão, então era absurdo. E eu consegui, cara, fiquei feliz demais. Nossa, eu e minha noiva, a gente ficou explodindo de felicidade. E com isso a gente foi ver para começar a correr atrás, né? Como, por exemplo, eu tenho que vir no trabalho, a questão de eu realmente ter que se locomover, porque eu moro no interior do estado de São Paulo e eu teria que ir para a capital. Ver a questão também, tipo assim, deslocamento, como que seria, se eu iria de ônibus, se eu iria de carro, enfim, tinha toda uma questão de como eu iria fazer. E daí foi onde começou toda a correria e graças a Deus deu tudo certo. Eu vi no meu trabalho, eles ficaram tudo super de boa sobre eu ir. A gente, graças a Deus, também já tinha uma graninha ali para se preparando para esse tipo de coisa, então questão financeira também era de boa. E eu fui de busão também, então a gente viu passagem, melhor, minha noiva, tipo assim, me ajudou muito, também viu a questão também de hotel pra mim, então meio que já tava tudo certo e na verdade ficou tudo certo realmente pra mim ir. Então isso já foi a primeira parada que graças a Deus deu tudo certo. Bom, e aí uma outra coisa que eu tive que resolver, que era a parada de formação de grupo, então no caso, os 80 participantes, eles tinham que formar grupo de 3 a 5 pessoas. Foi daí que eu consegui, tipo assim, então todo mundo começou a se mandar mensagem ali no WhatsApp, se conhecer e tal, ver o que cada um fazia. Foi aí então que eu conheci o Gabriel, o Oliver e o Fernando, que foi inicialmente o que a gente criou o grupo. E depois, só mais lá realmente no evento, a gente optou porque a gente pensou assim, pô, quanto mais cabeças pensantes e até um trabalho ali manual, ajudar ali realmente com esforço físico, melhor. Então aí foi onde a gente também chamou o Fred, que se tornou depois o quinto integrante do nosso grupo. Voltando então mais para uma parte também do evento, o evento começou em torno de umas 9h30, 9h10, enfim, umas 9 e pouco assim, mas eu já tava lá desde as 8 e pouco. O nosso grupo, né, tinha combinado de ir mais cedo, então o lugar foi no prédio da CNN, na Avenida Paulista. Então, pô, um puta lugar bonito, chique pra caramba, muito grande, imenso. Até os elevadores lá é pica, parece aqueles tipo, parece um foguete ultrassônico, assim, de tão rápido que é. E, enfim, então a gente chegou lá bem cedo, a gente foi lá, fez as credenciais, se conheceu, começou a conversar um pouco mais. Até então o Fred ainda não tinha adentrado na equipe, então só tava conversando mesmo eu, o Fernando, o Gabriel e o Oliver. E aí a gente, tipo assim, foi trocando ideia e tal, mas se conhecendo ali, já tava começando a rolar um cafezinho. Eu comecei também a conhecer um pouquinho da galera que tava chegando ali no evento pra também fazer as credenciais. Então também, tipo assim, pô, gente, tudo gente de alto nível, assim. Era muito bizarro, tipo assim, senioridade fodida. Então tudo pessoal deve pleno, no mínimo, ou sênior já. É claro que tinha gente, às vezes, com menos know-how, menos experiência ali. Mas só de estar ali naquele evento já, pô, tinha alguma coisa a agregar, com certeza. Então já aproveitei também para tocar o máximo de ideia que eu possível e conhecer um pouco. E aí, o pessoal da Adapta já chamou a gente, eles prepararam um puta de um espaço para todos os devs ficar sentados nas cadeiras assim, para eles começar uma apresentação da parte deles, explicar como que seria o evento, falar as regras, os horários de almoço, refeição, esse tipo de coisa, e para depois finalmente dar largada. Eu não me recordo ao certo qual foi o tempo, assim, o horário específico que deram a largada, eu acho que era em torno de umas 10 horas ali, 10h30, não me lembro, não me recordo exatamente. Mas foi um momento, inclusive, que quando eles começaram a falar lá na frente, o Fred era um dos caras que ele não tinha entrado em nenhum grupo, e foi onde então a gente chamou ele para participar junto com a gente. Dando a largada, a gente começou a trabalhar e pensar numa ideia que a gente teria que desenvolver, tendo ali 30 horas de desenvolvimento, contendo tecnologia, contendo, no caso, inteligência artificial. Aí o que acontece? Para adentrar no evento, a gente teve que preencher um formulário lá, tinha algumas paradas, algumas perguntas. Isso eu falo, tipo assim, quando eu fiz a inscrição lá no dia 23 de maio, né? E uma das perguntas que tinha nesse formulário era relacionado se fosse para desenvolver, melhor, se fosse para resolver um problema no mundo com tecnologia, qual seria e o porquê? E isso, galera, deu um BO gigantesco, porque é o seguinte, eles falaram lá na frente, quando eles deram a largada no evento, que o problema que você tinha que resolver tinha que ser relacionado com isso que você tinha respondido no formulário.
E aí a gente leu o que cada um tinha colocado, a gente mandou no grupo lá, viu e tal. Só que todo mundo assim deu uma viajada, não era uma coisa tão fácil assim pra gente seguir como caminho. Então a gente optou por seguir uma ideia que a gente já tinha conversado uns dias antes, quando a gente estava se conhecendo com um grupo e tal. E só que a gente não tomou essa decisão sozinha, foi a partir disso. A gente perguntou para um cara que também estava organizando um evento lá, que é o CEO da New Hack, inclusive. E ele falou assim, não, que não tinha problema não, a gente não necessariamente precisava seguir o que a gente tinha colocado no formulário, a gente podia, ainda mais se a ideia fosse muito boa. E pô, então, já que ele tinha falado isso, a gente seguiu, né? E gente, isso aí foi muito ruim, porque a gente foi tendo várias ideias no meio do caminho, no total a gente teve 3. E a gente foi pivotando várias ideias justamente porque assim, ó, acontecia que a gente tinha mentores que trabalhavam, tanto os mentores que trabalhavam na própria Adapta, tanto os que a Adapta chamou de fora para participar ali. E esses mentores, eles passavam na mesa da gente, de todos os grupos, inclusive dos 80 participantes, para ver como que estava funcionando a ideia, o que a gente estava pensando, ver se a gente estava seguindo critérios de avaliação, como por exemplo, se tinha impacto real, se era algo acessível e escalável, enfim. Então, e se a gente tinha persona, né, um público-alvo de fato que a gente ia resolver aquela dor. Então eles ficavam fomentando, fazendo esse tipo de pergunta até para ajudar a gente, ou às vezes atrapalhar, porque daí eles realmente derrubavam a gente. Então, devido a esse tipo de encontros, assim, ou até mesmo entre a gente teve que pivotar a ideia 2 vezes, até que a gente realmente seguiu por uma ideia que a gente já tinha conversado nos dias anteriores, e a gente falou, não, galera, é isso aqui, vamos que vai dar certo e tal. Então, corta pra gente indo pra lousa, desenhando tudo, estruturando totalmente a ideia e tudo mais. Então, tipo assim, tava bem claro o que a gente ia fazer. Só que daí veio, isso já era, sei lá, umas 6h30, 7 da noite, não me recordo, eu sei que tava se aproximando ao período mais da noite, assim, ao período mais da janta. Então pensa, a gente já tinha perdido muito tempo, que a gente já tinha pivotado outras 2 ideias, e ao mesmo tempo ficou focado muito nessa daqui, que não tinha nada a ver com, por exemplo, o que a gente tinha preenchido no formulário. Veio os outros mentores, já eram mentores até diferentes, passaram a nossa mesa para perguntar como que tava indo e tal. A gente contou a ideia. A ideia naquele início, nesse momento, era uma ideia voltada a uma IA, que ela fazia pesquisas na internet para encontrar fornecedores, então principalmente para donos de restaurante, cafeteria, hamburgueria, esse tipo de coisa. Era uma IA que então ela varria a internet, achava esses fornecedores. Então, por exemplo, você ia no WhatsApp e perguntava assim para a IA, quero 100 quilos de carne de filé mignon. Quando você mandasse isso no WhatsApp, a IA ia automaticamente na internet, fazia as buscas, varria e tal, e ela entrava em contato com esses fornecedores automaticamente por você no WhatsApp. Então ela fazia toda a cotação. Então ela via qual que era o valor, ela via qual que era o endereço do fornecedor, se era de fato um fornecedor que existe, né? Se não era uma empresa fictícia, uma empresa laranja, enfim. E só depois que ela obtivesse todas essas informações, ela respondia você no WhatsApp da dúvida que você perguntou, que era 100 quilos de filé mignon, por exemplo. Então, assim, essa era a nossa ideia e tudo mais, a gente estava todo empolgado com isso. Só que os mentores deram uma rasteira, tipo assim, muito forte na gente, como quando um deles falou que ele já trabalhou em estabelecimento, assim, acho que ele falou que ele já até tinha um comércio físico, e normalmente esse tipo de, por exemplo, um restaurante, esse tipo de estabelecimento, sempre trabalha com os mesmos fornecedores. Ele não tem essa parada de fazer essa troca de fornecedor. Nossa, galera, aí ele passou até uma rasteira em nós, no nível, tipo assim, totalmente fodido. E aí, o que aconteceu? Corta pra mim entrando em contato com o máximo de pessoas que eu conhecia que podia me dar algum número relacionado a quem era dono de restaurante, hamburgueria, cafeteria, essas paradas todas, pra ver se de fato isso era verdade, se não era uma dor de fato dos restaurantes. Então eu liguei e tal, conversei ali com quem não podia me atender, eu mandava mensagem, mandava áudio, ouvia áudio, enfim. Foi isso até que eu fiquei bem responsável ali no grupo, foi bem legal. E eu fiquei muito empolgado porque eu consegui dar o retorno pro nosso grupo e eu falei assim, galera, pode continuar na missão, pode continuar desenvolvendo aí realmente, porque existe essa dor. De fato, quem tem restaurante, esse tipo de coisa, continua sempre com os mesmos fornecedores, mas é porque eles não sabem como buscar novos, entendeu? Eles não têm, tipo assim, como eles sempre têm os mesmos fornecedores, para eles é muito desgastante entrar no WhatsApp, ficar ali respondendo, esperar a vontade do fornecedor de responder eles, então eles preferem sempre continuar com o mesmo. Então a dor realmente existia, inclusive até os caras que eu conversei, eles ficaram até empolgados com a ideia, porque eles sabiam que realmente a IA, né, a tecnologia, ela tá vindo para revolucionar e que isso era sensacional. Só o fato de buscar fornecedores automaticamente ali pela região, trazer um preço melhor, uma localização melhor, um tempo de entrega talvez melhor e principalmente entrar em contato sozinho pelo WhatsApp, então essa dor realmente existia, certo? Então assim, pensa que já era ali quase o horário da janta, me vai o Fernando, ele dá uma caminhada ali pelo lugar
e ele encontra com o CEO, o Max Peter da Adapta. E ao encontrar com o CEO, o CEO acho que conversou com ele ali, ele contou um pouco da ideia sobre o que a gente estava desenvolvendo. E o Max faz uma pergunta para ele, tá, mas o que vocês responderam lá no formulário? Era o tipo de dor que vocês iam resolver? Se vocês pudessem resolver uma dor do mundo? E aí, galera, aí acabou. Naquele momento ali, tudo foi pro ar, porque foi onde o Fernando falou pra ele que leu, né? Na verdade, tipo assim, mostrou pra ele, ele viu as paradas, o que eu tinha preenchido no formulário, o que o Fernando, o que o Oliver, enfim, o que todo o nosso grupo respondeu. E ele mesmo falou, tá, mas o que vocês estão querendo resolver aqui, nenhum de vocês escreveu isso no formulário. E aí, quando o Fernando veio contar isso pra gente, nossa, a gente ficou muito chateado, porque já era muito tarde, a gente já tinha perdido muito tempo. Aí, inclusive, até a gente até meio que chutou o balde nessa hora e foi lá jantar, totalmente chateado e decepcionado com isso. E a gente já sabia que a gente ia ter que começar tudo de novo e pensar em algo da estaca zero e agora algo relacionado com o que a gente tinha preenchido de fato no formulário. Bom, então, como eu falei pra vocês, a gente foi jantar, a gente tava bem destruidão, assim, no nível, galera, a gente tava realmente chateado, porque querendo ou não, a gente tava muito, tipo assim, com a ideia, todo empolgado também, porque vai gerando aquele negócio, mas foi completamente necessário. Se não fosse o Max, inclusive, às vezes a gente tinha chance até de ser desclassificado, porque a gente não tinha seguido nada do que a gente tinha colocado no formulário. Mas como eu falei pra você, foi um problema de comunicação, porque o cara da New Hack falou que não tinha problema, então enfim. Mas acontece. E isso foi muito bom, porque se não fosse isso, a gente não tinha criado uma solução 10 vezes melhor do que a gente tinha pensado no início. E essa solução veio, inclusive, no momento da janta. A gente tava lá jantando e tal, e o Oliver, que é um dos integrantes do nosso grupo, que inclusive trabalha na Nubank, muito foda, muito massa isso, ele é sênior lá na Nubank, ele deu a ideia relacionado à segurança pública, que era um dos problemas que o Fred disse que resolveria. Se ele pudesse resolver qualquer problema no mundo com tecnologia, seria algo relacionado à segurança pública. E foi aí quando ele deu essa ideia que, pum, o leque abriu assim na nossa cabeça e a gente começou a fomentar e já conversar de novo. Logo já começamos a correr atrás dos mentores que estavam perdidos ali, porque como estava um horário mais de janta, né? A gente tinha que achar, tal, apresentar a ideia para ver se de fato tinha uma dor e se de fato fazia sentido a gente continuar com aquilo, até porque a gente já tinha perdido muito tempo, né? Então a gente tinha que fazer algo que de fato valeria a pena pra gente começar a investir o nosso tempo que a gente tinha e nossa energia. Bom, galera, mas então voltando agora pra ideia, como eu falei pra vocês, a partir do momento que o Oliver teve mais ou menos essa ideia aqui, a gente já fomentou, já ficou todo feliz de novo, já começou a sair correndo atrás dos mentores, acendeu uma chamazinha ali, teve um dos mentores que foi muito bacana, ele é back-end, inclusive, da Adapta, ele deu algumas sugestões assim, também ficou animado com a ideia, que então basicamente o que a gente ia fazer de início era um centralizador de números de chamadas de emergência, como por exemplo, SAMU, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, então tipo assim, coisas que já acontecem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que se eu não me engano é o 911, alguma coisa do tipo. A gente faria a mesma coisa, só que a gente faria isso no WhatsApp, então esse também já seria nosso diferencial. Então é coisa que, por exemplo, se você entrasse em contato ali vamos supor que o número é 197, sei lá, se você entra no 197 no WhatsApp, ele criaria uma central de atendimento por inteligência artificial, que ela centralizaria todos os meios de urgência, né, como SAMU, polícia e tal, bombeiro. E aí a ideia foi ficando cada vez melhor, porque não só a gente continuou nisso, a gente também percebeu que a IA ela não poderia ser só, tipo assim, agrupar os meios de comunicação, ela poderia também classificar o nível de urgência quando você estava entrando em contato. Então, por exemplo, imagina que alguém mandou mensagem lá, ligou no WhatsApp e era uma casa de extrema urgência. O que acontece é que às vezes muitas pessoas, tipo assim, acaba perdendo a própria vida pela demora, pela burocracia que é ligar, ter que passar algumas informações. Então seria legal se uma IA já fizesse essa pré-informações de dados ali, para ficar um negócio mais fluido, de fato cair no atendente, ele só realmente entender o que está acontecendo e se deslocar, por exemplo, com a viatura. Então a gente classificou o nível de urgência que eram os problemas. Então, quando alguém ligava lá, por exemplo, e falava assim, ligava não, né, mandava mensagem, mas enfim, falava assim, nossa, ó, tá acontecendo um crime aqui, o cara tá dando facada, tal, o endereço é tal, não sei o quê. A gente categorizava esse tipo de emergência, isso de forma pública mesmo, coisas que a própria polícia, os bombeiros, a própria classificação deles não é algo da nossa cabeça. Classificava então, isso é um nível de urgência, por exemplo, nível 5, porque envolve facada, envolve a vida de alguém e tal. Então, automaticamente era classificado o nível de urgência e não só para quem que deveria ser esse tipo de urgência. Então, se é coisa de facada, tem que ser tanto a polícia militar, tanto, por exemplo, o SAMU, porque é caso de uma vítima, né? Alguém que sofreu ali um atentado, e a polícia pela pessoa que de fato estava com a faca e que fez esse
esse tipo de coisa. E aí, pessoal, a gente realmente estava muito feliz porque por mais que já era tarde, a gente já estava meio atrasado, finalmente tinha uma outra ideia, era relacionado com o que a gente tinha colocado no formulário e tinha um grande potencial. E de acordo com o que a gente já tinha conversado, inclusive com o próprio CEO e CTO da Adapta. Então, mesmo que antes tinha falado, ó, o que vocês estavam desenvolvendo não tem nada a ver com o que vocês responderam, agora de fato fazia sentido, ele até sentou no momento ali na mesa com a gente, esse momento foi muito incrível, a galera dele ali também, então, da Adapta e tal. Então a gente ficou muito feliz com isso. Então a gente sabia que tinha um potencial muito grande que a gente tinha que investir de fato nessa ideia. E é claro que de acordo com as pesquisas, as coisas que a gente foi desenvolvendo, o caminho foi ficando ainda melhor. A parte de realmente desenvolver a IA, que ficou responsável, por exemplo, pro Gabriel, que é um crânio, parabéns, Gabriel, você também foi muito foda. E então, pô, foi toda a criação também dos slides, as pesquisas, não podia ser números falsos, né? Tinha que ser algo realmente verdadeiro. A gente podia jogar qualquer coisa aleatório lá. E aí foi ficando cada vez melhor, a gente percebeu e teve alguns dados que eu até vou fazer a apresentação, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Porque a gente tinha 3 minutos para apresentar o pitch do que a gente tinha desenvolvido, colar o link do GitHub, né, dos códigos, e subir um vídeo demo de 2 minutos mostrando que aquilo no código realmente funciona. Então a gente tinha que realmente testar o nosso produto e mostrar que ele realmente funciona e que resolveu uma dor. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês de fato a resolução final, o que foi que a gente apresentou na Adapta no Hackathon de 2025. Bom, pessoal, vim então aqui para o computador para explicar para vocês qual foi o projeto desenvolvido pela gente nesse Hackathon, né, nesse final de semana. Lembrando que o projeto tinha que utilizar de inteligência artificial para resolver uma dor, então vou apresentar ela aqui agora para vocês. Bom, basicamente o que a gente desenvolveu então foi a Sara, que nada mais é do que o Sistema de Atendimento Rápido e Automatizado, por isso a sigla. Nada mais é do que uma IA de triagem que fica no seu WhatsApp, que ela consegue categorizar o nível de emergência do seu chamado, não só centralizar todos os órgãos públicos e definir qual é o melhor para você. Qual o tipo de órgão público? Polícia Militar, Bombeiro ou SAMU, que era nesse caso nosso MVP. Um pouco sobre a dor para vocês, a gente percebeu que só em São Paulo, galera, no ano de 2024, teve diariamente 58 mil ligações para registro de urgência. Sendo que dessas 58 mil, 53% eram chamadas não urgentes. Ou seja, era pedido de informação, era trote, ou era simplesmente porque o celular apertou no bolso e ele ligou sozinho. Então ali a gente viu que tinha um problema gigantesco. Por quê? Dos dois lados, tanto para a vítima que de fato precisava de ajuda, precisava ser salva, e às vezes o policial estava ocupado com outra pessoa que estava simplesmente dando um trote ali na ligação. E também é ruim para os próprios policiais que ficam completamente sobrecarregados. A gente até viu que um único policial atende em média em São Paulo 300 ligações a cada 8 horas trabalhadas, então é muita coisa. Então diminui a precisão dele, né, no quesito de triagem, no quesito de atender todo mundo ali com a mesma eficiência. E claro, no final de tudo impacta em vidas, né? Bom, um pouquinho ainda mais sobre a dor é real, galera, isso até voltado a quesito de emergência mesmo, SAMU, esse tipo de coisa. Foi feito um estudo que percebeu que o tempo para você chamar uma ambulância, né, no caso chamar o SAMU, chamar o socorro, é maior do que o tempo da chegada dele. Então, ou seja, o socorro chega mais rápido do que quando você pede. Então, a gente viu ali que tinha uma dor realmente impactando aqui o nosso Brasil. Qual que foi então a nossa solução para esse final de semana? Basicamente, a gente criou ali uma IA no WhatsApp que ela registra ocorrências, seja por texto, por áudio. No caso, ligação a gente colocou aqui, mas não estava no nosso MVP, a gente não teve tempo para realmente desenvolver isso. Mas ela é uma IA de triagem que quando você manda mensagem para ela de uma situação que está acontecendo com você, ela consegue categorizar qual o nível de urgência. Então, imagina que você está passando extremamente mal a nível que você precisa urgente, por exemplo, da polícia ali no local. Ela consegue perceber isso e categoriza de 1 a 5 esse nível de urgência sozinha. Não só como ela consegue mandar o serviço correto até o local. No caso, seja SAMU, bombeiro ou a polícia militar. Então, como que ela funciona? Até já falei um pouquinho, mas basicamente o usuário tem que enviar uma mensagem ali via WhatsApp, seja texto ou áudio. Passa pela Sara que recebe e processa ali aquela informação. A Sara nada mais é então que é a inteligência artificial, né, que vai conseguir interpretar, processar, classificar e redirecionar o chamado. Então é de fato o cérebro, o core, né, dessa nossa aplicação. E depois que ela consegue entender qual que é aquele nível de urgência do pedido da pessoa, ela consegue redirecionar para o melhor serviço e órgão público, seja para o SAMU, para a polícia ou para o bombeiro. Aqui a gente tem uma demo onde a gente de fato fez isso, gravou isso nesse final de semana. Mostra aqui, por exemplo, o Fabrício, né, que ele está aflito porque a avó dele está inconsciente e não está respondendo aos chamados dele. Então ele manda uma mensagem ali urgente ali no WhatsApp com a Sara, vocês podem ver que está direto no WhatsApp mesmo.
E a Sarah, de forma bem instantânea, quase que em questões de segundos, recebe o chamado, faz a categoria do nível de emergência daquele chamado, não só fala qual que é o meio que tem, órgão público que tem que ser chamado, que no caso é o SAMU, como vocês viram ali. Uma outra demo que a gente fez no nosso MVP foi a questão do áudio. Então aqui no caso a gente tem a Josiane, que está apavorada no banheiro, porque estão assaltando a loja onde ela trabalha. Então ela foi a única que conseguiu se esconder ali, pegou o celular e já mandou um áudio ali no WhatsApp. E a Sarah, por também conseguir interpretar áudio, ela consegue perceber qual é o nível de classificação de urgência e não só como consegue redirecionar para o melhor órgão público, que no caso é para a polícia. Quais foram um pouco das nossas tecnologias utilizadas? Bom, galera, nesse caso aqui é um conteúdo um pouco mais técnico, mas no quesito de API, utilizar a API oficial do WhatsApp, para quem não sabe, ela é muito cara e a nível de MVP ali não valia a pena. Então a gente utilizou um negócio chamado Evolution API, que nada mais é do que uma API open source, ou seja, uma API pública que a gente consegue utilizar direto com o WhatsApp. Claro que em meios, vamos dizer, de escala ou até mesmo levando algo a sério, né, por legislação, isso não poderia ser por meios oficiais, mas ali para o MVP ali no final de semana estava tudo certo. Utilizamos a OpenAI Whisper para fazer a transcrição de áudio, então para Sarah conseguir interpretar, né, mesmo quando a pessoa mandava um texto ou um áudio, passava por esse OpenAI Whisper. E não só pelo ChatGPT, não o ChatGPT que vocês estão acostumados a mandar mensagem diariamente, mas para o GPT de modo geral, para o OpenAI, né, que tem várias linguagens de LLM lá, onde fazia todo o processamento de linguagem daquele pedido. E na parte da classificadora, é uma LangChain com RAG, ou seja, é a IA que era responsável por classificar qual o nível de urgência, não só por classificar para qual órgão público teria que ser destinado aquela urgência. Bom, seguindo aqui agora para o nosso roadmap. Roadmap, para quem não sabe, é a nossa previsão para o futuro, né? As próximas atualizações seguidas já desse MVP. No caso, a gente conta com uma classificadora de nível de urgência. Então, tipo assim, a gente teria que melhorar muito, mas muito ela mesma, porque ali era só para o final de semana, né? Era só para a gente conseguir colocar o MVP em prática, mas se fosse de fato para seguir com isso, ela teria que ter dados reais para fazer realmente os testes, não só como validar a ideia. A gente teria um cadastro prévio dos usuários para armazenar as informações, então pensa que não teria simplesmente como chegar lá, por exemplo, o Fabrício e mandar uma mensagem e a Sarah já saber quem ele é, se ele já não tivesse um cadastro prévio. Então a gente também focaria isso no MVP, né, no roadmap, para justamente a gente, olha lá, o Fabrício aqui, para justamente a gente já ter esse pré-cadastro. Lógico que a gente teria a questão de refinação das chamadas, a gente teria todo uns fluxos ali para testes e para entender melhor as necessidades do atendimento para deixar cada vez mais eficiente. Logo a gente seguiria para a validação e de fato começar a apresentar para os órgãos públicos como prefeituras, para o município, estado, talvez ir atrás de políticos, enfim. E galera, qual que é o impacto real que a gente realmente esperava com isso? Resumidamente, é salvar vidas. Não tem outra palavra se não for por isso. Era isso que a gente tentou focar no nosso trabalho, porque a gente percebeu vários ali problemas em relação a essa quesito de emergência, né? Quando a gente está em emergência, a gente precisa de um atendimento, mas o fato principal mesmo seria essa redução quase que significativa de atendimento ruim para a gente conseguir ter um atendimento melhor e, consequentemente, salvar a vida das pessoas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. É claro que às vezes eu não me lembro de tudo, me recordo totalmente de tudo que aconteceu no evento, mas não deixa... Pô, se você ficou curioso, você quer saber mais alguma coisa, você tem uma dúvida pessoal, não deixe de deixar aqui no comentário, tenha certeza que eu vou te responder. E eu vou ficar, na verdade, feliz por você estar engajando aqui com o meu canal e querendo saber mais de como foi lá no evento. Inclusive, se você veio aqui pelo YouTube, às vezes não tem muita noção de como foi lá o local em si, vou deixar meu Instagram aqui na descrição, entra no meu Instagram lá, eu coloquei... deixei fixado lá no meu perfil um pouco sobre o evento, mostrando o local, a galera, enfim, eu acho que você vai curtir também. Então é isso, se inscreva aí no canal, deixa uma curtida, deixa um like aí, tamo junto, é nóis e pra cima.